Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém? Você está bem? Tem tido uma boa semana até o dia de hoje, até a quarta-feira. Eu espero que você esteja bem. Se não estiver, se está passando por dificuldades, nós cremos num Deus que é capaz de mudar toda a nossa situação. Um Deus que é o nosso socorro presente. Amém? Que você possa se agarrar nesse Deus, nessa esperança que vem dele, para que seus dias sejam melhores. Amém? A palavra que o Senhor coloca no meu coração para ministrar sobre a vida dos irmãos nessa noite está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler de novo? Talvez você não conseguiu ainda abrir a sua Bíblia. Eu comecei a leitura sem você ter conseguido. Vamos fazer a leitura de novo, amém? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Pai, fizemos a leitura da Tua Palavra e te pedimos, Senhor, com toda a humildade, que o Senhor fale aos nossos corações. Que essa palavra venha de encontro àquilo que precisamos, não ao que desejamos, mas o que precisamos. Que venha transformar as nossas vidas. Que venha, Senhor, nos levar a entender melhor qual é a Tua vontade, quais são os Teus princípios. Te queremos, Senhor. Queremos a Tua presença, ó Pai. Sabemos que o Senhor é, ó Pai, o nosso porto seguro. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor fará. Porque o Senhor é fiel, ó Pai, o Senhor é presente, o Senhor não abandona. O Senhor é um Deus de amor, ó Pai. E o Teu amor, ó Pai, está presente sobre as nossas vidas todos os dias. O Teu amor não acaba. O Teu amor não muda conforme as nossas ações. O Teu amor é eterno, inigualável, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te amamos. Amém. Amém? É um versículo bem conhecido esse, né? Nós, sempre quando estamos em meio à dificuldade, com problemas, quando enfrentamos tribulações, não só na nossa vida pessoal, mas em conjunto, como um povo, quando algo está afligindo a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e hoje nós vemos algo que está aí por todo mundo, um mal que está por todo mundo. E a gente sempre recorre a esse versículo quando tudo isso acontece, né? Nós lemos ele com uma esperança em um Deus que perdoa pecados e sara a terra. Um Deus que é capaz de realizar todas as coisas.
Um Deus que quando o buscamos, quando nos achegamos a Ele e pedimos socorro, um Deus que é capaz de mudar toda uma situação, não é? Talvez você já até ouviu uma pregação falando sobre esse versículo nesses dias. É comum pastores pegarem este versículo como uma forma de esperança, como uma forma de aumentar a fé em meio às situações a qual estamos vivendo no momento. Mas eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre o que estava acontecendo nesta época e sobre o entendimento que o Senhor me deu sobre este versículo. Talvez seja uma ministração um pouco diferente do que você ouviu. E eu quero começar dizendo que a nossa vida não é exata. Que a nossa vida não é como a matemática. Não é 2 mais 2 são 4, sabe? Não é exata no sentido de, olha, se fizermos tal coisa, vai acontecer tal coisa. Não existe essa exatidão. Existem princípios, mas não existe uma exatidão. A vida nos ensina isso, né? Nós podemos ver tanto na Bíblia quanto na nossa vida diária que não é precisa. Eu vou te dar alguns exemplos. A gente pode pegar a vida de Urias. Lembra de Urias? Servo de Davi, guerreiro. Você conhece a história de Urias, que Davi olha para a mulher de Urias enquanto ele está na guerra, deseja a sua mulher. Ele se deita com a mulher de Urias e, para tentar abafar tudo aquilo, para tentar não corrigir o seu erro, mas assumir a mulher de Urias como sua mulher, ele vai e manda Urias para a batalha, fala pro capitão do exército colocar o Urias em linha de frente para que ele fosse morto, e assim aconteceu. Aí eu te pergunto, o que Urias fez para merecer essa morte, né? Será que o erro de Urias foi ser fiel a Davi? Não é assim? Então, a vida não é exata. A vida não é só de ações e reações. Eu acredito, e acredito com todo o meu coração, em plantar e colher. Eu acredito que tudo que plantamos, colhemos. Não tem como plantar algo e colher algo diferente. Eu acredito nisso, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu posso dar outros exemplos. Você pode conhecer alguém, não só alguém íntimo de você, mas um conhecido, até muitos aí na política, que a sua vida é de roubo atrás de roubo. Mas mesmo assim, conseguem enriquecer, conseguem ter uma boa vida. Uma boa vida, né? Você talvez conheça alguém que passou a sua vida bebendo bebida alcoólica, não se preocupando muito com a sua saúde, e que já está com seus 80, 90, 100 anos. E você olha para essa pessoa e vê uma plena saúde, não é? Enquanto alguns que se preocuparam com a sua saúde durante toda a sua vida, chega no meio dela, aos seus 40, 50 anos, descobrem uma doença e acabam morrendo em instantes. Estas coisas acontecem. Por isso que a vida não é exata. Precisamos entender que os planos do Senhor são maiores do que os nossos, que somos limitados. Precisamos entender que não
sabemos de todas as coisas, que os planos de Deus para as nossas vidas e para todos, às vezes não é bem claro, né? Para a gente não parece ter um sentido lógico. E é por isso que eu quero te dizer, já começar a palavra te dizendo que a vida não é exata. Não, não é. Acontecem coisas, existem variáveis durante a vida que não conseguimos explicar, que não conseguimos entender. A gente costuma a ver bastante ministrações a esse respeito. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. E existem princípios que nos levam a crer nisso, mas não é certo. Não é exato. E você agora pode estar me perguntando, pastor, mas que palavra é essa? Se perguntando, né? O que isso tem a ver com esse versículo, que é um versículo tão maravilhoso? E que é um versículo condicional, que existe condições. Porque quando a gente lê o 2 Crônicas 7:14, nós, ao ler este versículo, normalmente a gente costuma se lembrar só da promessa, né? A gente costuma se lembrar que Deus é um Deus que ouve dos céus, perdoa os pecados e sara a terra, não é? Nós normalmente, quando recebemos uma promessa e que está embutido nesta promessa algumas condições, nós normalmente temos a tendência de nos lembrar só das promessas. O que estava acontecendo aqui? Salomão acabara de construir o templo. Ele terminou o projeto que nasceu no coração de seu pai Davi. Davi tinha desejado construir este templo, ele falou ao Senhor do seu desejo, só que o Senhor não permitiu que ele o fizesse. Mas Salomão sim. Salomão aproveitou toda a arrecadação que Davi tinha feito e junto com o povo construiu este templo ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele termina de construir, a presença do Senhor invade todo aquele lugar. Aquele lugar fica cheio da glória do Senhor, da Shekinah. Então o Senhor aparece a Salomão. E ele vai dizer a Salomão, ele vai fazer uma aliança com Salomão, ele vai fazer uma promessa a Salomão, e a promessa é esta: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que no meio da promessa ele embute condições. Ele não só fala que ele ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a terra todo o tempo, não. Ele coloca condições aqui. Ele fala sobre princípios para alcançar este perdão, para alcançar esse socorro, para alcançar a atenção de Deus. E que princípios são esses? Eu quero te dizer que essa promessa, a promessa de 2 Crônicas 7:14, não foi feita para mim e para você. Essa promessa foi feita para Salomão e o seu povo. A promessa de que se o povo que chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, ele vai ouvir, perdoar o pecado e sarar a sua terra. Essa promessa, essa palavra foi direcionada para Salomão e o povo judeu. Mas como em toda a Bíblia,
Há princípios nessa promessa. Há fórmulas. E o resultado desses princípios, o resultado dessas ações é Deus ouvir dos céus, perdoar pecados e sarar a terra. Há princípios aqui. E quais são esses princípios? Como podemos alcançar tudo isso? Ele vai falar, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O primeiro princípio é se o meu povo se humilhar. Se você estamos passando por dificuldades, a nossa terra está arrasada, precisamos ser perdoados, precisamos que o Senhor nos ouça. O primeiro princípio é se humilhar. E o que é então se humilhar? O que Deus quer dizer com isso? Eu posso entender que quando Deus diz que é necessário se humilhar, Ele está dizendo que é necessário que o homem entenda que ele é limitado. É necessário que o homem entenda que ele não é Deus. É necessário que o homem entenda que ele é dependente do Senhor. Ele é dependente de Deus. É necessário que o homem entenda que ele não sabe de tudo. Que ele não tem todas as respostas. Que ele não é capaz por si só de resolver todos os seus problemas. É necessário que entendamos, que possamos entender que somos limitados. Você é limitado, eu sou limitado. Não existe um homem sequer nessa terra, por mais sábio que ele seja, por mais conhecimento que ele tenha, não existe um homem nesta terra que não seja limitado. Todos nós somos. A primeira coisa que devemos fazer é nos humilhar. Entender quem somos e quem Ele é. O que acontece é que, conforme adquirimos conhecimento, conforme aprendemos mais sobre tudo, sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre assuntos gerais, a gente vai se achando um pouco, né? Tem teólogos, estudiosos da Bíblia, estudiosos de Deus, que chegam em determinado momento da sua vida, que aprenderam tanto sobre isso, que conhecem tanto a respeito das Escrituras, que se acham autossuficientes. E ninguém é assim. Ninguém é assim. Tem pessoas que, de tanto adquirirem conhecimento nessa vida, acham que podem resolver seus problemas sozinhos. Acham que são capazes de lidar com as dificuldades dessa vida sem ajuda nenhuma. Acham que podem caminhar com as suas próprias pernas. E se tem uma coisa que esse vírus mostrou a todos nós, é que somos totalmente dependentes de Deus. Que a vida, ela não é controlada pelo homem, não é? A vida não é exata. Que precisamos de Deus. Precisamos de tudo o que Ele é. Não de tudo o que Ele sabe, mas de tudo o que Ele é. Precisamos de Deus. Aí vai dizer que
O segundo princípio, se o meu povo se humilhar e orar. Se o meu povo orar. E tá aí uma coisa que está entrando em extinção. Não é? Oração. Muitos dizem que hoje em dia não é necessário mais orar. Não é necessário não só hoje em dia, né? Mas o entendimento é de hoje, que não é necessário orar. Afinal de contas, Deus sabe de todas as coisas. Afinal de contas, nada que eu falar será surpresa ao Senhor. Sendo assim, não é necessário orar. Não caia nessa mentira. A oração é necessária, sim, a oração é um princípio. Você quer alcançar a atenção de Deus, os ouvidos do Senhor, você quer que os seus pecados sejam perdoados, você quer sarar a sua terra. É necessário orar. É necessário se expressar. É necessário entregar o seu coração ao Senhor. É necessário se humilhar perante a Deus e falar para Ele tudo o que se passa no seu coração. É necessário orar. E olha que, por ser um princípio, tão importante, tão necessário, a gente está fazendo tão pouco, não é? Quer ver uma coisa? Talvez você responda sim a esta pergunta. Mas eu tenho quase que certeza que alguns dirão não. Você já orou essa semana? Você já falou com o seu Deus? Hoje? Ontem? Segunda? Aí você pode me dizer, pastora, eu não tive tempo. Eu não consegui, eu estava com bastante dificuldade, correria no serviço, eu não consegui orar. Olha como algo tão importante, o princípio tão valoroso, é tão facilmente deixado de fazer. Não é? Qualquer coisa substitui a nossa oração, a nossa comunhão com Deus. O trabalho, os amigos, séries, filmes, jogo de futebol. Qualquer coisa é capaz de tirar o nosso momento de oração com Deus e quando chegamos ao final do dia, estamos cansados, com sono e não conseguimos sequer falar uma palavra ao Senhor. Não conseguimos sequer expressar qualquer sentimento a Deus. Meu irmão, se tem uma coisa que 2 Crônicas 7,14 nos ensina, são princípios. Talvez Deus te fez promessas. Talvez você busque algumas coisas no Senhor. E há formas de se fazer isso. Há princípios a serem feitos, ações a serem praticadas. Você quer ser bem-sucedido na sua busca? Você quer ser bem-sucedido naquilo que você procura? Faça da maneira correta. Como eu disse, a vida não é exata. Mas há princípios a serem feitos que fazem melhorar a nossa vida. Há princípios a serem seguidos que faz com que a nossa vida seja melhor. Que nos faz alcançar algumas coisas no Senhor. Que mudam a nossa história, mudam a nossa situação, mudam o nosso sofrimento. E vai continuar.
se você se humilhar, se você orar e buscar a minha face, se você buscar a minha face, se você buscar a minha presença. Olha só que princípio importante. Se você buscar a minha face, eu li uma vez alguém dizendo a respeito desse versículo, que ele disse que, olha, o que Deus está dizendo para este povo nesse momento é que, ao dizer que o povo precisava buscar a sua face, ele queria dizer que tinha que buscar a face e não as mãos. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, o povo é necessário, o princípio é busque a presença e não aquilo que ele pode oferecer. Busque estar com ele, busque ter ele, busque a presença do Senhor e não só aquilo que ele pode oferecer. Não só o seu poder. Busque a presença. Se meu povo se humilhar, se meu povo orar, se meu povo buscar a minha face, buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos, humilhar, orar, buscar a presença e se converter dos maus caminhos. Aí tá aí uma coisa difícil nos dias atuais. Se converter dos maus caminhos. Hoje em dia, nós ouvimos tantos pregadores que dizem que não é necessário mais se converter dos maus caminhos. Pregadores da hipergraça, você já deve ter ouvido alguém ministrar assim, que dizem que não importa o que fazemos, não importa quais são as nossas ações, somos salvos através de Cristo e isso basta. Não precisamos nos converter dos maus caminhos. Não precisamos ter transformação de vida. Não precisamos buscar o caminho do Senhor, buscar a Cristo, este caminho reto e correto. Não precisamos. Porque Cristo já fez tudo por nós. E se Cristo já fez tudo por nós, podemos viver uma vida de pecado. Eu já falei sobre isso, eu já preguei sobre isso inúmeras vezes. Porque acho necessário falar sobre isso. Quando tem muito pregador, muita gente falando sobre algo, mesmo que não seja verdade, por muito falar, acaba se tornando uma verdade na cabeça e no coração de muitos. E precisa ter pessoas que falem ao contrário, que falem a verdade, para que no mínimo gere uma dúvida no coração daquele que ouve. Eu acredito que só por Cristo alcançamos a salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nenhuma ação nossa é capaz de nos levar aos céus, é capaz de nos trazer a salvação. O que nos traz salvação foi as ações de Cristo, tudo o que Ele fez naquela cruz, por mim e por você, a sua ressurreição. Quem nos traz salvação é Cristo. Mas ao aceitarmos a Cristo, ao aceitarmos tudo o que Ele tem para as nossas vidas,
a nossa vida é transformada. Nascemos de novo. É assim que Cristo fala àquele sábio. É necessário nascer de novo, e ao nascer de novo, nascemos do Espírito. E ao nascer do Espírito, as nossas ações, as nossas condutas são transformadas. Isso não quer dizer que em determinado momento das nossas vidas pecamos, caímos, escorregamos, damos ouvido aos desejos da nossa carne e não aos desejos do Espírito. Isso acontece. Mas isso quer dizer que ao nascer de novo, a nossa vida é transformada e prosseguimos em fazer a vontade de Deus. Nascemos de novo. Um dos princípios que Deus fala a Salomão é necessário, precisa se converter dos maus caminhos. Você quer ter a atenção de Deus? Você quer ter os ouvidos do Senhor, o coração dele? Você quer que Ele perdoe os seus pecados? Você quer que Ele sara a sua terra? E eu quero dizer que esta palavra, como eu disse, essa palavra foi para Salomão e para os judeus, mas é um princípio para nós. Então não precisamos entender só de sarar a nossa terra como algo geral, como algo em comunidade, como um povo. Se você quer que Deus transforme a sua vida, sare a sua terra, a sua alma, a sua vida. Que o Senhor seja o seu socorro. Que Ele veja aquilo que você está passando. Se humilhe. Ore ao Senhor. Busque a sua presença e se converta dos maus caminhos. Se arrependa. Entenda que você não é capacitado para fazer todas as coisas. Entenda que você é limitado. Entenda que é necessário ter momentos de oração, de intimidade com o Senhor. Entenda que é necessário buscar a presença e não só aquilo que Ele tem a oferecer. Entenda que você precisa se arrepender, mudar a sua vida, transformar as suas ações. Se necessário for, nascer de novo. E aí, como diz em 2 Crônicas 7,14, Deus dos altos céus te ouvirá, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Veja que há condições. É isso que eu quero que você entenda. A gente quer só as promessas, não é? A gente quer só que Deus nos ouça, que Ele nos perdoe, que Ele haja com poder, com amor sobre as nossas vidas, que Ele transforme algumas situações que estamos vivendo, que Ele nos tire de alguns lugares, que Ele sara as nossas enfermidades, que Ele nos conduza a ter uma vida melhor. Mas não queremos praticar, não queremos fazer alguns princípios que são importantes e que provavelmente nos levará a alcançar maravilhas no Senhor. Você está precisando de algo? Você precisa ser socorrido? A sua vida está um caos.
Você precisa da misericórdia do Senhor. Você precisa que o Senhor mude a sua vida, mude a sua situação, mude o estado que está a tua família, a tua casa. Você precisa que o Senhor mude isso que você está vivendo no seu trabalho, nos seus estudos. Você precisa que o Senhor mude a depressão que tem te alcançado. Você precisa de uma ação favorável do Senhor. Essa é a mensagem. Você precisa que o Senhor haja em benefício da sua vida. Se humilhe. Ore. Busque a presença dEle. E se arrependa. Se converta dos seus maus caminhos. Faça esses princípios. Porque esses princípios te farão tocar o coração de Deus. Ele dos altos céus te ouvirá. Perdoará os seus pecados. Como eu disse lá no começo, a vida não é exata. Talvez Ele não faça aquilo que você queira. Talvez a solução de Deus para a sua vida não seja aquilo que você deseja. Mas deixa eu te contar um segredo. Se você conseguiu chegar a este lugar de atenção, se você se humilhou, se você orou, se você buscou a presença, se você se arrependeu dos seus pecados e conseguiu adentrar a este lugar, você conseguiu os ouvidos do Senhor, você conseguiu estar na presença de Deus. Meu irmão, tenha absoluta certeza que o melhor vai acontecer na sua vida. Se você tem a atenção de Deus, esse Deus que é amor, esse Deus que se preocupa, esse Deus que move céus e terra, esse Deus que eu estou falando. Se você conseguiu a atenção desse Deus, pode ter absoluta certeza, o melhor vai acontecer na sua vida. O melhor. Não entendemos todas as ações de Deus. Não entendemos todos os seus planos. Em Isaías vai dizer que os pensamentos, os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Somos limitados, não entendemos todas as coisas, mas uma coisa é certa. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para aqueles que se humilham, para aqueles que oram, para aqueles que buscam a sua presença, para aqueles que se convertem dos seus maus caminhos. Deus tem o melhor. Você precisa de algo do Senhor? Faça isso. Faça isso, meu irmão. Busque ao Senhor da maneira correta. Não queira só aquilo que Ele tem a oferecer, mas queira o Senhor. Melhor do que o que Ele tem a oferecer é Ele. Busque o Senhor. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias que vemos no olhar de cada um a preocupação em relação ao futuro. Não só pela contaminação do vírus, mas
a preocupação de como iremos viver, de como estará a economia, se conseguiremos sustentar a nossa casa, a nossa família. Vivemos dias difíceis. E se queremos uma solução, se queremos uma intervenção divina, se queremos uma ação do Senhor favorável sobre as nossas vidas, há princípios. Precisamos nos mover, precisamos fazer algumas coisas. Busque ao Senhor da maneira correta. Que possamos buscar ao Senhor da maneira correta e alcançar do Senhor, de Deus, o melhor para mim e para você. Amém? Fica com Deus, meu irmão. Que esta palavra possa estar no teu coração. Que esses princípios possam ser realizados por mim e por você. E que possamos alcançar de Deus o melhor para as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Amém.